Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. A voz está boa. Quero aqui agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de estar aqui perante os irmãos, perante a igreja, para falar da palavra do Senhor, para mencionar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele nos ama, e que a certeza que nós temos é que Ele está neste lugar e que Ele está aqui do nosso lado. Aleluia. Quero também agradecer ao pastor Brenner pela confiança, por me conceder essa oportunidade de trazer esta palavra. Amém, meus irmãos? Uma semana atrás, eu estava lendo a palavra de Deus, estudando como a gente costuma fazer, e um texto me chamou a atenção, e aí eu venho trabalhando ele, e pedindo a Deus graça. Achei muito interessante, como toda a Bíblia é interessante, São 66 livros, são milhares de capítulos, e às vezes quando a gente vai trazer uma palavra, a gente olha uma Bíblia, e hoje eu fiz a moda antiga. Antigamente, eu que sou antigo, antigamente quando o irmão ia, na minha época de adolescência, dependendo do tamanho da Bíblia, quando ele chegava lá, a pessoa falava: hoje o pregador prega, porque a Bíblia é o tamanho. Hoje nós temos uma Bíblia do pregador, mas eu trouxe ela porque fica melhor. Essa é aquela Bíblia que quando eu pego ela, eu tenho uma intimidade maior com ela. Eu tenho, na realidade, 12 Bíblias lá em casa. Bíblias com versões diferentes, porque eu gosto de estudar. E aí você compara uma, você compara a outra, para ver a linguagem. E essa aqui, na realidade, ela é de estudo. Mas hoje eu trouxe ela porque fica mais fácil para mim. Amém, meus amados? Eu vou ler, e os irmãos podem ficar assentados como estão, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, vou ler o versículo 4 e 5, o 12, o 13, 14 e 15. E eu gostaria de pedir aos irmãos que, por gentileza, ouça com atenção, porque essa aqui é a porção da palavra de Deus que nós vamos trabalhar, que Deus vai falar conosco através dela, Então, para melhor compreensão de todos, vamos ouvir atentamente. Lerei. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Curva a vossa cabeça, vamos orar e pedir a Deus. Salomão escreve: bem-aventurado o homem que adquire conhecimento e entendimento. Vamos pedir a Deus para que nós possamos entender a palavra dele nesta noite para a nossa vida. Senhor, nosso Deus, nós te pedimos nesta noite ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra. Que a tua palavra não seja só conhecimento, mas revelação dela, Senhor. Meu Deus, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento, para que nós possamos saber qual é a boa, qual é a agradável vontade do Senhor para nossas vidas. É o que te pedimos, Senhor. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Meus amados, hoje, na realidade, eu gostaria de trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, e que ela, na realidade, ela, muitas das vezes aliás, quase todas as vezes nós viemos à casa do Senhor esperando uma bênção, um milagre da parte do Senhor. Mas hoje, Deus colocou no meu coração, que hoje a palavra, em vez de nós pedirmos, hoje nós vamos aprender a dar. Em vez de dizer, vinde a mim, nós vamos aprender o ide. Porque nós estamos em uma época em que precisamos olhar para o outro. Nesse contexto aqui, nós vamos aprender que Jesus, com tamanha humildade, Ele converge o seu olhar, Ele converge o seu amor para o outro. E nesta noite, nós vamos pedir a Deus que o Senhor possa nos dar essa sensibilidade de olhar para o próximo. E de repente acontece que nós estamos talvez no limite das nossas forças, mas nós vamos aprender hoje aqui que o Senhor vai nos confrontar, mesmo estando no limite, a dar um passo a mais em direção ao outro. É esta hoje a mensagem. A mensagem hoje não é do tipo, Deus faz um milagre para mim. É do tipo, seja o milagre de alguém. Você já observou, aconteceu com você, talvez em um dia de agonia, de aflição na sua vida, eu não sei, que alguém aparece, te abençoa com a palavra, ou com, não sei com o que, e que quando ele sai, você diz, Deus mandou um anjo na minha vida hoje. É isso que Deus quer te levantar, para você ter atitude de um anjo na vida de outra pessoa, que está esperando, que está necessitando de que apareçamos na sua porta, na sua casa, na sua vida, como um enviado de Deus. A palavra anjo vem do grego angelos, que é aquele que leva a mensagem, mensageiro. Tanto é que lá em Apocalipse 2 e 3, as cartas escritas ao anjo da igreja, aquele que tem a palavra, aquele que tem a mensagem de Deus. E Deus vai te levantar, Deus vai te colocar de pé, porque Deus espera de você uma atitude de um anjo do Senhor na vida de alguém. Amém? Pois bem, esta passagem é muito conhecida, ela é conhecidíssima, conhecida como a passagem do lava-pés. Só que hoje eu não quero entrar na questão teológica do texto, de lavar os pés como purificação, da santificação. Hoje eu quero olhar dentro do texto, e encontrei aqui algo maravilhoso que está intrínseco nesse texto, não está escrito, mas está no texto. Aqui diz o seguinte, que levantou-se da ceia, tirou as vestes, pegou uma toalha e cingiu-se. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha. Para você compreender, primeiro, o que significa isso, nós vamos observar um costume que havia naquele povo, que era um costume natural, comum, basilar, em todas as casas. Como era uma região árida, desértica, os viajantes viajavam por aqueles desertos e chegava à casa de um parente, de um amigo, suado, usavam sandálias, os pés machucados muitas das vezes, porque a areia entrava ali naquela sandália, e às vezes chegava com os pés arrebentados. E havia um costume naquela região, em todas as casas, sempre havia na recepção, ali, quando você chegava
na recepção ou naquela área de visita ali, uma vasilha com água, existia uma toalha pendurada e existia uma bacia. Isso era um costume. Você chegava naquela casa, sempre estava na recepção uma bacia, uma toalha e um jarro cheio de água. Já para aquelas pessoas, quando chegassem cansadas, lavassem os pés para dar um refrigério. Você já sabe, principalmente eu acredito que as mulheres, né? Me perdoe as mulheres aí, mas às vezes calçam 38, mas geralmente compram o sapato 37. Às vezes um pouco alto, um Luiz 15 aí. E aí anda a cidade toda, anda, shopping e tal. Eu acho que o desejo delas, de vocês, é chegar em casa, sentar e tirar. E quando vocês tiram o sapato, eu acho que vocês dizem: ah, que alívio. É a sensação que aqueles andarilhos tinham. Quando jogava o pé, a água refrescando nos pés, sentia uma sensação de alívio. Era essa a sensação. Mas olha o que acontece. Existia um costume que quem fazia isso para com os visitantes era os serviçais. E tinha uma regra dentro dos servos, mas existia uma classe mais baixa de servo, ou seja, o servo que servia ao servo. O mordomo era um servo, mas o mordomo não lavava os pés de alguém. Quem lavava é a classe mais baixa dos escravos. E olha o que acontece. Na época, já quase chegada a hora de Jesus, né, da crucificação, Jesus chega na cidade, todo mundo querendo ver Jesus, tocar em Jesus, e de repente olha a cena. Jesus entra em um ambiente, e aí eu imagino, estou conjecturando, imagina Jesus entrando, entra Jesus, entra Pedro, entra Mateus, vai entrando de um por um, vai entrando os 12 apóstolos, e naquele recipiente, existia ali uma mesa, e a mesa não era como a de hoje, era uma mesa mais ou menos de 30, 40 centímetros de altura, onde os discípulos sentavam meio que deitado, com o cotovelo assim. Imagina, meu pé ficava para esse, que o pé ficava para esse, que ficava para esse. E assim sentaram aqueles homens naquele lugar, para a ceia. Mas olha o que acontece. Havia esse costume de lavar os pés. E aqui eu quero que você entenda, como eu disse, não vou entrar na questão teológica. Por exemplo, tem coisas na Bíblia que é mistério e que acontece porque teria que acontecer daquela forma. Vou dar um exemplo para você. Judas traiu para cumprir a palavra, ele ia trair. Aqui, quando Jesus faz isso, aquele momento ali na realidade, ninguém ia se levantar para lavar pé de ninguém. Aquele momento era o momento de Jesus. Por quê? Primeira coisa, Jesus lava para purificar. Homem, nenhum deles podia lavar o pé de ninguém para purificar. E nem podia lavar o pé de Jesus, porque Jesus não tem pecado para ser purificado. Então, teologicamente, a gente vai deixar de lado isso aí. O que eu quero trazer hoje, a palavra vai ser falada hoje, é que tem um comportamento de Jesus, e eu não vou falar de salvação, mas vou falar de comportamento. Tem um comportamento de Jesus aqui, que acompanha a vida dele desde a sua meninice. Quando Jesus, observa, olha que cena, quando todos sabiam desse costume, todos sentados, um olhando para o outro, tipo assim, eu vou esperar a Jane levantar, eu vou esperar a Maria levantar, e aí você vai observar que Jesus levanta no meio da ceia. Aí quando ninguém levanta, olha a cena, Jesus se levanta. Eu acho que naquela hora que Jesus se levanta, pastor, eu acho que os apóstolos principalmente devem ter ficado com o coração acelerado. Jesus se levanta. Jesus, a primeira coisa que Jesus faz, pega o manto dele, tira, coloca, vai na parede, pega aquela toalha, coloca na cintura, e todo mundo já sabia o que ele ia fazer. Põe na cintura e começa a lavar os pés de cada um. Sabe o que eu olho, o que eu imagino, o que eu percebo aqui, quando Jesus faz isso, pastor, igreja, é que se cumpre aquilo, quando Jesus se levanta, que tira a sua roupa, que ajoelha,
se cumpre o que está escrito: mesmo sendo Deus, não usurpou em ser chamado como Deus, mas se humilhou e se colocou como servo. Olha que palavra tremenda. Imagina a sensação. Era como se você visse aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que usou as suas mãos para criar a terra, para criar o universo, para criar o ser humano. Agora suas mãos, os seus dedos, coloca nos pés de cada um dos seus discípulos. Que tremendo! E aí tem uma frase que vai fechar essa questão da humildade de Jesus. Eu vi uma frase, que essa frase ela é tremenda, diz assim: humildade é uma pessoa grande que trata todas as outras como se fossem maiores. A humildade é uma pessoa grande que trata todas as pessoas como se elas fossem maiores. Assim Jesus fez. Olha quem está curvando aos pés, o Criador. Ele está se colocando abaixo do nível dos seus discípulos. E aí Jesus traz algo aqui interessante. Jesus surpreende a todos aqueles. Jesus deixa as pessoas esbabacadas, boquiaberta com aquela atitude. Sabe por quê? Você vai observar que no mesmo texto diz assim: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. No mesmo contexto, tinha chamado ele de mestre, de senhor, mas ele se ajoelha. E a palavra que eu quero trazer hoje aqui, dentro desse comportamento de Jesus, Jesus era alguém que surpreendia as pessoas. E nós vamos trabalhar isso e você vai compreender o que é surpreender, meu amado. Surpreender é entregar mais do que espera de alguém. Surpreender é alguém que contrata um serviço bom, mas você faz um excelente e não cobra nada por isto a mais. Surpreender é superar expectativas. E Jesus diz: eu dei o exemplo, eu como mestre dei o exemplo, para que vocês também façais dessa forma. Agora, o maravilhoso aqui que eu entendo, que é maravilhoso, porque hoje nós vivemos numa época onde as pessoas dizem, você talvez já disse isso: eu não me surpreendo com mais nada nesse mundo, nesta vida. Alguém já falou isso? Porque ser surpreendido é ser pego de surpresa. Quando você é pego de surpresa, você é surpreendido. Mas o mundo de hoje, com as tecnologias que nós temos, nós já não surpreendemos com quase mais nada. Por exemplo, você não é mais surpreendido com a chuva torrencial no meio do caminho, porque alguém já avisa para você de manhã no jornal ou no seu celular que você deve levar um guarda-chuva, porque às 3 horas da tarde vai cair chuva em Goiânia. Você não surpreende mais, por exemplo, com o nascimento de uma criança, como era antigamente, que você não sabia o sexo, se era menino ou menina, e naquele dia era uma surpresa. Você já não se surpreende mais, porque você tem condições de saber se é menino ou menina bem antes do tempo. Você já não se surpreende com mais nada. Mas uma coisa interessante aqui é que a maioria de nós quer surpreender as outras pessoas com coisas extravagantes, com coisas grandes, com algo que é único na cidade. A roupa é única, o relógio é único. Eu vou surpreender, eu vou chegar lá, vou abafar, porque meu relógio ninguém tem igual. Eu vou surpreender. Jesus quebra paradigmas. Jesus quebra aqui protocolos, até porque a função dele é essa. Ele diz, na época dos romanos, na época da lei romana, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Reino fala de uma constituição celestial que tem normas, que tem regras. E aí ele deixa as pessoas em parafuso, até nós mesmos, até hoje, ainda muitas coisas não compreendemos, porque Jesus diz: aquele que quer ser o maior, será o menor. A palavra de Deus diz que o último será o primeiro. A matemática de Deus não bate com a nossa matemática. 5 pães e 2 peixinhos se tornam em milhares de cestos de comida.
A matemática de Deus é diferente porque ela multiplica o restinho de azeite e ele transborda. A matemática de Deus ela é diferente porque ela pega um vaso seco e ele manda colocar água em 6 vasos e eles transbordam e se transforma em vinho da melhor qualidade. A matemática de Deus é a matemática da multiplicação na sua vida, aleluia. E o que me encanta no texto é que Jesus surpreende, sabe de que forma? Fazendo o básico, lavando os pés, que é uma coisa que todo mundo tinha que fazer. Aquilo que era comum, Jesus surpreende com coisas comuns. Jesus surpreende usando uma bacia velha, uma toalha velha, um vaso d'água, aquilo que tinha em todas as casas. A maravilha de Jesus é essa, é que Ele surpreende usando coisas simples da vida. E aqui nós vamos aprender que talvez você quer surpreender alguém. Talvez eu queira surpreender a igreja com uma palavra trabalhada, com a retórica perfeita, com lançamentos de 50, 60 versículos da Bíblia, e o Senhor não é por aí. Você pode surpreender simplesmente com a genuína palavra de Deus, aleluia. E o que eu entendo aqui, e fico maravilhado, você já viu? Aconteceu isso várias vezes lá em casa, claro. Pessoa, a gente fala humilde, né? Mas eu vou falar pessoas pobres mesmo. Quando diz, às vezes, porque a gente confunde a palavra humildade com pobreza, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas que são pobres, mas são arrogantes. Tem pessoas que são ricas e são humildes. Então, aí às vezes a gente fica não querendo dizer da nossa raiz, que morava em barraco, que pagava aluguel. E a gente fala, a minha família é simples. Não, minha família era pobre, sem recurso. Mas uma coisa eu entendo e é o que Jesus diz aqui. Às vezes vai alguém na sua casa e você quer surpreender ele. Hoje, essa pessoa, esse amigo, esse convidado vai em casa, eu vou surpreender. Porque eu vou fazer aquela picanha, ou aquela costelinha, ou aquele molho, ou aquela carne. Então ele compra coisas caras para surpreender. É fácil surpreender dessa forma. Eu quero ver surpreender igual já aconteceu comigo. Eu ir na casa de alguém, arroz e feijão, mas aquele arroz e aquele feijão puro, mas que coisa gostosa. Parece que eu queria repetir. Eu já repetia várias vezes o arroz e o feijão. O Senhor está dizendo, você não precisa de grandes coisas para surpreender o próximo que está ao teu lado. Você precisa da simplicidade daquilo que você tem. Você precisa surpreender com aquilo que você tem. Porque quem vai fazer o milagre não é aquilo que você tem, mas é aquele a quem você coloca aquilo que você tem nas suas mãos. E eu quero surpreender. E a palavra surpreender, ela é tremenda. Porque surpreender tem alguns sinônimos que são super interessantes. Surpreender está relacionado com excelência. Surpreender está relacionado com alguma coisa perfeita, com algo maravilhoso, fantástico. E a sensação que Jesus, e aqui eu gostaria que você entendesse, para que a gente possa entender assim, o que aquelas pessoas seguiam a Jesus e o que elas sentiam. Uma divina, surpreender. E eu vou levar numa linguagem bem coloquial, bem que você conhece. Que reação a pessoa surpreendida tem? A reação é de uma criança. Imagina a criança que vai ao circo e que de repente os mágicos faz aquela mágica onde ele coloca uma moedinha e ele pega e ele desaparece. A criança fica atônita, ela fica esbabacada, ela não sabe o que aconteceu. Ela quer ver de novo. A sensação que todos que seguiam Jesus era a sensação dessa criança. Eu quero ver de novo, eu quero ver de novo. Surpreender
Uma das sensações que a pessoa que surpreende deixa nas outras é maravilhada. E Jesus era mestre em deixar as pessoas maravilhadas. Jesus começa, vamos começar, porque não temos tempo, mas vamos começar. Ele com 12 anos, ele surpreende, já desde criança surpreende. O dia que os pais vão embora para a sua cidade, que volta e não encontra ele, volta para a sua surpresa, e a surpresa dos escribas, fariseus, que ali estavam. Jesus com 12 anos, estava dando um show de lei da palavra de Deus para aquele povo. Estavam todos esbabacados para a idade dele. E vocês lembram que eu disse que surpreender é entregar algo mais? Ele surpreendia porque todos os outros meninos com 12 anos fazia aquele teste ali. Só que Jesus certamente foi muito além das outras crianças. Surpreendeu aquelas pessoas, elas ficaram maravilhadas. Uma das coisas que Jesus sempre fez na vida, foi surpreender pessoas, foi entregar mais do que elas esperavam, do que elas queriam, do que elas precisavam. Eu diria que Jesus não entregava o single ou o simples, mas ele entregava sempre um combo. Ele entregava sempre um pacote. A pessoa chegava nele para ser curada, e ele diz: está curada e também está salva, está liberta, está perdoada. Jesus tem sempre mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele sempre nos surpreende entregando mais. Aleluia, glória a Deus. Jesus gosta, Jesus ama surpreender. Mas o pai dele também não é diferente. Teve uma criação, digamos assim, exemplar. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus supre todas as nossas necessidades. Jesus era tão surpreendente que quando Jesus, e essa passagem vocês conhecem, foi atravessar o mar da Galileia na época da tempestade, vocês lembram? Sobe a tempestade, o povo fica apavorado, e Jesus chega e diz: acalma-te, vento. E diz que a calma naquele mar foi instantâneo. Sabe o que as pessoas dizem lá no final? E todos ficaram maravilhados e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diz que as pessoas ficaram maravilhadas. Jesus vai surpreender também quando chega do outro lado em Gadara, no endemoniado o gadareno. Jesus chega, expulsa os demônios, e eles, mais uma vez a palavra de Deus diz, ficaram maravilhados e disseram: quem é esse que até os demônios lhe obedecem? Este é o Jesus de Nazaré, é o Deus que servimos. Surpreendendo com coisas básicas. Surpreendendo com coisas básicas. Meu amado, você que está aí, você que está aqui, eu quero te dizer que nós servimos um Deus que ama surpreender pessoas, e Ele vai te surpreender essa semana em nome de Jesus. Ele vai fazer o que mais gosta da sua vida essa semana em nome de Jesus. Haverá uma surpresa na sua casa, na sua empresa, na sua família. Haverá uma surpresa na sua vida pessoal e íntima. Mas o maravilhoso aqui, e aqui é que está, é que Jesus era um mestre surpreendente, mas a missão dele é também fazer discípulos que surpreendam pessoas. Deus vai te capacitar para você surpreender pessoas, porque esta é a missão, um mestre que gera discípulos que surpreende. O Senhor vai te surpreender com aquilo que Ele vai fazer na sua vida, e pessoas vão ficar surpreendidas com aquilo que o Senhor fez na sua vida. Aleluia!
dos pontos, e aqui eu preciso ser bem sucinto, bem rápido, é que essa palavra aqui, ela é uma palavra de confrontamento. Essa palavra aqui é para mexer com você. E essa palavra, escute o que eu vou dizer para você, ela só vai causar algum efeito na sua vida se você tiver coragem. Se você tiver coragem de praticar aquilo que o Senhor vai te ensinar nesta noite. Essa palavra aqui é para quem quer sair da onde está. É para quem quer acreditar numa palavra, num comportamento que muda o sentido da nossa vida. Você precisa, eu preciso mudar o nosso comportamento. E agora eu vou entrar numa parte mais difícil, porque nosso tempo ele é escasso. Dentro dessa mesma questão de surpreender, olha o que Jesus diz: se alguém te pedir, está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5, versículo 38 a seguir. Esse versículo que eu vou dizer é exatamente 41. Mateus 5, 41 é o que eu vou dizer. Está escrito assim: se alguém lhe mandar andar 1 milha, ande com ele 2 milhas. Vou repetir para ficar gravado. Jesus chega nos seus discípulos e diz: olha, se alguém mandar você andar 1 milha, aproximadamente 1.300 quilômetros, ou 1.300 metros, 1 quilômetro e alguma coisa, ele diz: vai 2 milhas. E observa que isso não é um pedido, é uma ordem de Jesus. Jesus diz: vai. Nesse mesmo lugar, você vai observar que Jesus diz: se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Veja que Jesus está convergindo tudo para o outro, tudo para o outro. Aqui Jesus não está te dando, está falando para você dar o que você tem para o outro. Eu não disse que Jesus é um mestre que ensina, como ele diz, ensinei com exemplo. Para ele te pedir isso, ele disse nas entrelinhas: eu dei a minha vida por você antes mesmo de conhecer. Eu te amei antes de conhecer, por isso eu estou pedindo. Agora nós vamos entrar aqui. E que segunda milha é essa, irmão Daniel, que eu ouço desde criança? Havia um costume, uma lei, na realidade, porque os irmãos sabem que Jesus viveu ali do ano 3 ao ano 33, aproximadamente, da era cristã, e estava sob o domínio dos romanos. Que dominava naquela época era o Império Romano. E o Império Romano decretou uma lei. Olha que lei. E olha que você vai observar que muitas das vezes a gente acha que a graça, que viver na graça é fácil, que a lei que era pesada, que a graça essa graça que não é de graça, que teve um preço alto, ela não é bem assim. Então era uma lei que qualquer soldado romano, escute essa, qualquer soldado romano que estivesse em algum lugar, vou dar um exemplo para vocês, vamos conjecturar aqui uma situação. Soldado romano chegava da batalha em Jerusalém, entrava ali em Jerusalém e de repente morava a 2, 3 quilômetros dali. Havia uma lei que ele poderia pegar, escolher qualquer judeu que ele olhasse e que ele percebesse que tinha condição de servir ele, e pegar, vamos dar o exemplo, pegar as suas mochilas, a sua espada, o seu escudo, e chamar ele, entregar e anda comigo 1 milha, porque isso era lei, e o judeu tinha que ir, era lei. Aí Jesus veio e quebra, já estava difícil, não estava? Imagina os judeus sabendo que era de certa forma subjugado pelos romanos, e ainda esse peso de um romano chegar num judeu e dizer: leva para mim o meu fardo até aonde a lei determina. Isso com uma condição, sem reclamar, porque era lei. E diz que Jesus chega e diz: se alguém te pedir para levar 1 milha,
você vai levar 2 milhas, você vai andar 2 milhas com Ele. E o que significa isso, irmão Daniel? Agora que entra, eu acho que o epicentro da palavra. Essa palavra é para quem quer ir além. Essa palavra é para quem quer romper limites. Jesus veio para quebrar, para romper limites. Os judeus não falavam com os samaritanos. Jesus quebra essa barreira da religiosidade. Ele vem para fazer a diferença. Ele vem muitas das vezes para confundir aqueles que acham que sabem. Andar a 2ª milha significa romper com velhas formas de viver e de pensar. É colocar o pé do outro lado, é ter coragem. Mesmo dizendo que já andou a 1ª milha e estou no limite, o Senhor te desafia. É desafio, meu amado, porque talvez hoje aqui conosco há muitas pessoas que já andaram, talvez nem conseguiram chegar à 1ª milha e já está desfalecendo. Por isso a palavra de Deus, ela não é fácil, porque ela diz para você: levanta e anda para a 2ª milha, porque a 2ª milha é que é o segredo, é o sucesso, está na 2ª milha. Andar na 1ª milha é muito mais difícil do que andar na 2ª milha. Andar na 1ª milha é andar com a multidão apertada e não querendo ir. A multidão que desanima, que diz não vou dar conta, essa é a multidão. Andar na 2ª milha geralmente é menos pessoa, tem mais espaço para você escolher por onde andar. As coisas acontecem na realidade, é na 2ª milha. E é aí que Deus te confronta e te chama para a 2ª milha. Andar a 2ª milha é entregar mais de você, é dar o seu melhor. Irmão Daniel, e o que é andar na 2ª milha? Eu vou dar um exemplo para você. E a gente vê isso demais. Quer ser alguém da 2ª milha? Quer ser alguém surpreendente? Vou começar pela igreja. E você vai ver a diferença de um da 2ª milha com um da 1ª milha. Às vezes na 1ª milha vamos começar pelo louvor. E eu estou dizendo da igreja, irmão. Não leve para o lado aqui a igreja. Mas se tiver aqui também vai aprender também. Cantamos, e eu vejo isso demais. Nós cantamos os hinos da harpa. E às vezes você vai em igrejas que o hino da harpa parece uma música fúnebre. Mas eu vejo os cantores na internet que pegam o hino da harpa, faz alguns melismas, faz algumas atenuações. O violão que alguém toca numa igreja só com 3 notas, ré, dó e fá, ou lá, ele faz um arranjo no meio dela e ela fica maravilhosa. Ela entrega muito mais do que as pessoas estão acostumadas a ouvir por aí. Entregar mais é muitas vezes um pregador ou alguém que pega a palavra como eu, talvez trazer o Salmo 23, mas entregar o Salmo como aquele que conhece o escritor do Salmo. Esse é andar a 2ª milha, é aprofundar na palavra, trazer o mesmo Salmo que todo mundo conhece, que é comum como a bacia, como uma toalha, como a água, mas quando traz e diz: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, a igreja sente a presença de Deus. Vou fazer o final dessa palavra te confrontando agora, porque esta palavra, como eu disse, é para quem quer, é para quem decide ultrapassar a linha da 1ª milha. E a palavra de Deus lá em Josué diz, quem lê Bíblia vai saber disso. Josué diz que o Senhor diz que aonde colocassem os pés seriam deles. Vocês conhecem? Aonde colocar os pés era uma promessa de Deus. Vocês, aonde colocar os pés, vai ser de vocês, porque eu vou estar com vocês.
A promessa já foi liberada. Agora você precisa se levantar, acreditar e entrar na terra. Não fique na primeira milha não. Entra na segunda, na terceira, na quarta. Quem lê Josué vai observar que lá no final está escrito: e muitas terras ficaram sem que eles conquistassem. No livro de Josué, no final de Josué, você vai encontrar que muitas terras que Deus tinha dado, eles não conquistaram, porque não colocaram os pés, porque não andaram a segunda milha. Meu amado, nessa noite, Rômulo, essa palavra, ela é uma palavra forte para mim, para você. E uma coisa que eu entendo aqui é que tem coisas, escute só, tem coisas na nossa vida que não é Deus que vai fazer. Você não precisa ficar orando para Deus fazer. Escute o que eu estou dizendo, porque tem coisas que já foi liberada. Tem coisas que é você lançar a mão daquilo que já está liberado. Tem coisas que é ter atitude como o filho pródigo, dizendo: levantar-me-ei. Lá está dizendo, ele não diz: o Senhor vai me levantar e vai me colocar perante meu pai. Ele diz: levantar-me-ei e terei com meu pai uma atitude de não querer ficar onde está, surpreendendo pessoas com coisas simples. E aqui eu vou trazer aqui como surpreender, irmão Daniel. Como surpreender? Como surpreender? E eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Vou fazer uma pergunta para você. Você, é claro, vai ficar com ela. Eu disse de surpreender como algo que deixa alguém boquiaberto, extasiado, maravilhado, chocado positivamente. A grande pergunta, meu amado, que eu quero fazer para você, olha para mim por gentileza, para você: qual foi a última vez que você deixou alguém maravilhado, surpreendido com alguma coisa que você fez para ele? Qual foi? Pensa, por favor. Eu não estou jogando palavras fora. Qual foi a última vez que você deixou alguém maravilhado, alegre, alguém que ficou esbabacado com a atitude sua, com um presente seu, com alguma coisa que você fez? E qual foi a última vez que alguém te fez a mesma coisa, que te deixou maravilhado, surpreendido? Eu disse que Jesus faz maravilhas e deixa alguém maravilhado com coisas simples. Não é isso. Quer ver uma coisa que as pessoas vão ficar maravilhadas com coisas básicas? E é claro que não vai servir para todas, né? Mas pelo que a gente conhece no mundo aí, muitas casas, quer ver sua mãe, isso eu estou falando para as filhas e para os filhos, quer ver sua mãe ficar maravilhada, esbabacada, assim sem saber o que fazer, impressionada com o que aconteceu, chegar na sua casa e de repente a casa está limpinha, casa varrida, vasilha lavada, chinelos no lugar, eu estou dizendo coisas básicas. E se Deus nos ensina a ser alguém que surpreende, nós temos que surpreender pessoas. Quer ver as esposas ficar surpreendidas conosco? Chegar e aquela toalha molhada não está lá, ela está no lugar certo. O sapato não está jogado em qualquer lugar. Estou dizendo coisas básicas que eu preciso surpreender a reina, viu, irmãos? Eu preciso surpreender a reina, porque senão a palavra não valeu de nada. Que muitas das vezes a gente chega, joga as coisas para lá e deixa. Surpreendendo com coisas comuns, coisas básicas. Surpreendendo com coisas básicas. Por isso eu disse aqui que essa palavra não é aquela palavra que Deus vai fazer o milagre. Não, é você vai ser o milagre de alguém. Seja o milagre de alguém. Se levante, se coloque de pé. Muda essa situação. Muda essa situação que está dependendo não de Deus, mas de mim, de você. Esse relacionamento com o seu filho que está abalado não depende de Deus, depende de você. Você precisa atravessar a segunda milha. Você precisa pôr o pé, você precisa ter diálogo. E essa palavra, como eu disse aqui, é
como Tiago diz, não sede ouvinte, mas praticante. Se você quer ver, olha, eu garanto, veja bem, eu garanto que se você tiver atitude de fazer alguma coisa surpreendente na sua casa, no seu trabalho, já vai mudar, você já vai sentir a diferença. E sabe o que acontece com as pessoas surpreendidas? Elas desejam que repita aquela ação. Elas desejam que essa ação seja repetida. Então, finalizando, eu quero deixar uma frase para você. Ela não é fácil. Não é fácil. Você vai precisar da graça de Deus para te ajudar a começar a mudar alguma coisa na sua casa. E que essa palavra entre no seu pensamento, no seu entendimento. Que você comece, quando estou falando aqui, a minha vontade é que você começasse a olhar como está a sua casa, como está no trabalho, como está aqui na igreja. E que ela fosse trabalhando, que você fosse falar, realmente eu preciso sair da primeira milha, eu preciso avançar para a segunda milha. E a palavra final é: surpreenda-se surpreendendo alguém. Surpreenda-se surpreendendo alguém, porque você vai surpreender ele, mas você vai ficar surpreso a reação que ele vai ter e o que vai causar nesse relacionamento, nesse lugar, vai ser algo maravilhoso. Deus ama surpreender pessoas, mas fica maravilhado quando é surpreendido por alguém. Aleluia. Deus fica maravilhado quando um Jairo chega e surpreende. Jairo chega em Jesus e surpreende a ponto de Jesus dizer: nunca vi tanta fé em Jerusalém. Jesus fica maravilhado quando vê uma mulher do fluxo de sangue que atravessa a primeira, a segunda milha, a terceira para tocá-lo em Jesus. Jesus ama ser surpreendido, mas também ama surpreender. E o meu pedido é que o Senhor possa essa semana nos surpreender em nome de Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja, que Deus abençoe o pastor e a todos que tiveram aí a paciência de ouvir esta palavra. Amém. Aleluia, glória a Deus.